Boa tarde a todos, que todos estejam muito bem nessa tarde linda, gente nova na nossa reunião. Agradeço e dou as boas-vindas a vocês. Hoje nós vamos fazer a nossa palestra com um amigo muito querido, Marcos Duver, do Eurípides Bassanufo. E antes que ele fale do nosso... Eu diria que Bezerra é o médico das almas, eu diria que Eurípides é o médico, é o educador das almas, né? E, então,
Marcos vai falar sobre Eurípides e seu caminhar, né? Mas antes, a nossa amiga Fátima vai fazer a página de preparo, vai fazer a leitura do livro Reflexões, do Dr. Herman, o item 65. Eu vou dividir aqui, deixa só um minutinho. Aqui, porque não foi fácil, não consegui baixar esse arquivo, mas consegui aqui, vou dividir a página com vocês. Aqui. Então, Fátima, minha amiga, passo a palavra para você. Boa tarde a todos. Boa tarde. Do livro Reflexões, do Dr. Herman. A educação de nossas almas é uma necessidade constante. Educação para o belo, educação para o puro, educação para o elevado. E a cada dia, a cada momento, a cada instante, devemos cuidar para que nossas almas sintonizem com as forças da caridade e do bem para evitar o mal. Aí eu me lembrei, lendo esse trecho de Dr. Herman, aí eu me lembrei de Leon Denis, que ele fala o seguinte: a contemplação permite enxergar o cosmos além das formas, indo à essência do seu existir, do seu vir a ser, até alcançar sua substância primordial, a grande lei e, finalmente, Deus. No ato de contemplar o céu estrelado, a montanha, a floresta, o mar, os seres ou o homem, despertam sentimentos elevados ligados ao belo e uma convicção intensa sobre a ordem cósmica ou Deus. Então, eu entendi o seguinte, que cada vez mais a gente precisa entender o valor da educação de nossas almas, né? A gente tem que distinguir o que são impulsos do subconsciente, que se utilizam da educação para atiçar as forças psíquicas, né? Aprisionando cada vez mais a gente no nosso passado evolutivo, daquilo que é atração a Deus. Porque a educação de nossas almas está no Evangelho de Jesus, né? Então, que possamos cada vez mais entender isso, né? Para que também possamos aprender a ser educadores, porque dentro de nossas profissões nós somos um pouquinho de educador, mesmo não sendo professores, mas nós somos um pouquinho de educador, né? Então, que possamos aprender com essas grandes almas, essa grande oportunidade de poder passar algo que possa edificar o caminho dos nossos irmãos. É isso que eu teria para dizer. Muito bom, minha amiga. Então, você pode fazer diretamente a nossa prece inicial, por favor? Ok. Obrigada. Senhor Jesus, Senhor Deus, agradecemos pela oportunidade do trabalho e do estudo. E pedimos, Senhor, que nesse momento de grandes desafios, que sejamos como esses grandes educadores de almas, mesmo que em pequenas proporções, Senhor. Que saibamos transmitir, através das palavras e das atitudes, os teus ensinamentos, esses ensinamentos mais elevados, Senhor, ornamentando o belo, a educação e o caminho de cada irmão, sem nenhuma arrogância e sem a pretensão de termos a verdade absoluta. Muito obrigado, Senhor. Graças a Deus. Obrigada, Fátima. É tão bonita, né? A gente, essa sintonia, né? Eu pensei e falei de Eurípides como educador de almas, e você leu uma página de Leon Denis e comentou exatamente, levando por esse caminho. Para ver como está tudo interligado, né? Muita sintonia, muito legal. Obrigada, minha amiga. Eu vou passar a palavra para o Marcos, que vai falar sobre Eurípides, né? Eurípides e seu caminhar. Seja muito bem-vindo, Marcos. Pode. Tá mudo, Marcos.
Vou tirar aqui. Foi agora? Agora o som está legal, né? Sim. Deixa eu levantar, então, aqui o share screen rapidinho. Ok. Pronto. Não sei se... Começar do zero, né? No início, no ensaio, deu certo. Mas vai abrir. É assim mesmo. No ensaio dá certo, depois dá errado. Só um minutinho. Vai começar de novo aqui. É assim mesmo. Não, né? Não foi ainda não. Então, peraí. Já vou por outro caminho. Bom, Vou para um outro caminho. Só um minuto. Só um minutinho. Bom. Vamos ver se agora vai. Chegou aí, né? Beleza. Só vou otimizá-la aqui. Chegou aí para vocês? Sim. Chegou, né? Ok. Então, eu aceitei o convite de trabalhar hoje com vocês esse tema aí, porque alguns não tinham participado das comemorações do dia 1º de maio, lá da Casa de Eurípides, no nosso culto do Eurípides, né, no dia 1º, e eu sei que a casa de vocês tem um carinho muito grande pelo nosso professor, né? Todos vocês aí. E então eu estou fazendo esse estudo aí por 2 motivos. Primeiro, porque foi a Jane que pediu, né? Eu não sei recusar nenhum pedido da Jane e não sei recusar nenhum pedido para falar do meu querido professor Eurípides. Então, a gente fez um trabalho com esse mesmo título aí, né, lá no dia 1º de maio, só que eu enriqueci um pouco mais com algumas informações, prometendo não passar dos 50 minutos de estudo, para mostrar também aos companheiros aí do Cefac, além do caráter de Eurípides, de todos conhecerem o caráter do nosso professor, algumas encarnações anteriores, em que o Chico dá a certeza de que isso realmente aconteceu, alguns exemplos de encarnações do Eurípides, para a gente entender que espírito é esse, e também trazendo aqui algumas fotos que eu tirei em janeiro desse ano, quando o Colégio Allan Kardec tinha sido recém-reformado, novinho em folha. Então, o nosso companheiro lá, o Gilmar, o nosso grande irmão lá de Sacramento, foi na casa dele, pegou a chave, abriu os portões do Colégio Allan Kardec para que a gente trouxesse várias fotos para vocês fazerem lá no finalzinho do estudo uma viagem virtual lá no Colégio Allan Kardec. Ok? Então, nós vamos começar a falar do nosso querido professor, lembrando sempre desse livro aí, que eu considero o melhor livro sobre a vida de Eurípides Barçanufo. É o livro da Corina Novelini. Eu acho que esse aí é a última edição, a nova formatação, a capa mais recente da editora ID. Traz todas as histórias contadas, foram pessoas que a Corina, que foi aluna de Eurípides, né, entrevistou as pessoas, né, quase todos já desencarnados, com a própria Corina, né, já desencarnada, e é o livro mais idôneo para aqueles que gostam de Eurípides, é esse aí, Eurípides e o Homem e a Missão, que eu acredito que muitos já devem ter lido essa obra aí. E quando a Corina levou os escritos, né, ainda no rascunho, para o Chico analisar, o Chico, quando soube que a Corina ia falar sobre Eurípides Barçanufo, ele disse o seguinte, que está logo na introdução do livro da Corina. Foi o Chico que falou. Escrever sobre a vida de Eurípides seria quase o mesmo que fazer a biografia de Jesus. Isso é para a gente ter uma ideia
de que espírito nós estamos falando. Que tipo de espírito é esse? Eu creio que a gente ainda não tenha condições morais para entender um espírito tão próximo à hierarquia de Jesus, tão pertinho de nós, no início do século XX, lá no interior de Minas, lá em Sacramento, que ainda é uma cidade pequenininha. Se ela tiver 24 mil habitantes hoje, talvez seja muito, 24 para 25 mil. O que é que ele foi fazer lá em Sacramento? Isso também nós pesquisamos. E, para vocês entenderem um pouco mais sobre a vida de Eurípides, eu vou usar esse item lá do Evangelho, capítulo 17, item 3, quando Kardec fala do homem de bem, das características de um homem de bem. Todas aquelas características, eu só coloquei algumas aqui, porque o slide não ia comportar todas. Todas as características de um homem de bem se refere a Eurípides, tanto antes quanto depois de se tornar espírita. Esse é o detalhe. Eurípides já era um homem de bem antes de se tornar espírita. E eu vou tentar focar todo o nosso trabalho, toda a nossa pesquisa, no despertar de Eurípides. Eu não vou falar muito da época em que ele nasceu, na época em que ele estudava lá com os padres e tal. Eu vou pular essa parte, vou começar lá com seus 20 anos. Mas antes, nós vamos fazer uma pesquisa das vidas anteriores de Eurípides para comprovar que aquilo que o Chico falou não é mentira. Ele é um espírito extremamente evoluído. Então, todas essas características que vocês já estão lendo aí, todas elas, ele tinha no seu coração. E, repito, antes de se tornar espírita, mostrando que a religião é um detalhe. Aliás, religião é coisa do homem. Nós é que rotulamos. O próprio Jesus não tinha religião. Ah, mas ele nasceu na Palestina, como é que fica Moisés? Ele amava Moisés. Ele amava os profetas. Mas a sua religião era o amor. E futuramente nós vamos entender isso, conforme o planeta for avançando, depois que essa epidemia aí, depois que esse vírus fizer o trabalho dele, segundo os amigos espirituais, o vírus está fazendo o trabalho dele, depois que esse trabalho for realizado, as coisas vão mudar e muito. Não só no Brasil, mas no nosso planeta também. Então, todos esses itens aí se encontrava já latente no DNA espiritual de Eurípides, assim que ele chegou em Sacramento. Kardec também fala dos espíritas verdadeiros e sinceros, aquele que se acha em grau superior de adiantamento moral, onde a doutrina espírita, os princípios da nossa doutrina, lhe fazem vibrar as fibras que nos outros se conservam inertes. Quando Eurípides recebe o livro do seu tio Mariano, isso aí aconteceu, vibrou. A vibração, o modelo daquele espírito preparado para o trabalho, a vibração foi tão grande que ele não conseguiu dizer não para o convite de Jesus, porque ele é tocado no coração que tem a fé de forma racional, inabalável, lógica, com bom senso, como Kardec nos passou. E aquela máxima, de Kardec, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más tendências. Então, muitas vezes, nós estamos nesse contexto também. O verdadeiro espírita é esse, que esquece o homem de ontem, aquele espírito de ontem, para tentar, a partir de hoje, mudar a sua trajetória em relação à evolução espiritual. Aquele homem velho, que insiste em nos perseguir. Então, vamos entrar nas vidas de Eurípides, aquelas que nós tivemos condições de pesquisar, de conhecer. Talvez tenha muito mais outras oportunidades de existências anteriores de Eurípides, mas nós só conseguimos, de fontes fidedignas,
essas que a gente vai postar aqui. Começando pela própria Corina Novellino, quando escreve um livro chamado A Grande Espera. A Grande Espera, onde Eurípides aparece como Marcos, o essênio. Isso em 10 anos antes de Cristo, né? Ele nasce naquele contexto da Palestina para se encontrar com Jesus. Por isso o livro chama-se A Grande Espera. E ali nós já vemos figuras ilustres da nossa doutrina, como Caibar Schutter, que era Josafá, o personagem Josafá, que preparou todas as estratégias, né? Articulou todas as maneiras para que esses dois espíritos se encontrassem. Caibar Schutter foi um grande amigo de Eurípides. Interessante que eles nunca se encontraram presencialmente, mas se correspondiam. Existe nos arquivos de Sacramento, tipo um baú, com alguns escritos importantes que futuramente serão colocados nas nossas livrarias, irão a prelo. Caibar Schutter tem ali várias cartas trocadas, ele lá em Matão e Eurípides aqui em Sacramento, trocando correspondências. Velhos amigos, amigos da época de Jesus. Então, esse livro marca o encontro maravilhoso que Eurípides teve com Jesus e os espíritos amigos e todos aqueles que testemunharam esse encontro, tipo uma tenda árabe, aquelas tendas que a gente vê na praia, aquelas tendas branquinhas na praia, algo daquele tipo. As testemunhas oculares desse encontro afirmam que nunca viram tantas faíscas saírem de dentro daquela tenda, quando os dois se encontraram ali. A gente nem imagina o que eles conversaram. Eu creio imensamente que Eurípides é convidado de Jesus, como governador da terra, para ajudar na formação educacional, na evangelização de um povo, preparando o nosso planeta para o mundo de regeneração. Ele foi um convidado ilustre de Jesus. E os valores que ele traz dos essênios para a vida de Sacramento foi o amor à natureza, a rigidez do trabalho à terra, o respeito por esse trabalho, o respeito social, a interação grupal, não só com seus alunos, como os pais, pessoas na área da política, porque ele também foi vereador durante 2 mandatos, mostrando que é possível, tal qual Bezerra de Menezes, ser espírita e político, não se deixando levar pela corrupção, pelos apelos materiais, pelas tentações de toda a ordem que a gente sabe que pode acontecer no meio desse, onde o respeito à ética, à moral e os valores não se fazem presente. Também temos notícias que ele foi discípulo de Inácio de Antioquia, ou Antioquia, lá no século I, como Cefas, discípulo de Inácio. Essa informação é dada, inclusive, Inácio era pupilo de João Evangelista, e tem tudo a ver, porque Eurípides amava João Evangelista. Essa informação nos é dada através de um livro pouco conhecido dos espíritas, que é do Geraldo Lemos Neto, em que fala de Inácio de Antioquia, ou Antioquia, depende da tradução que queiram dar, onde o espírito Teóforos afirma que Eurípides era esse personagem, Cefas, e que morreu como cristão numa arena romana, testemunhando Jesus na arena romana. Quando a gente fala de Marcos o Essênio, a gente, segundo os companheiros lá de Sacramento, e a tia Igorina é uma delas, sobrinha neta de Eurípides, já desencarnada há quase 4 anos, vai fazer 5 anos agora, que a gente costuma dizer que Estevão foi o primeiro mártir do cristianismo, mas antes a espiritualidade diz, olha, teve o Marcos, o Essênio, que era Eurípides Barçanufo, que também morreu na fogueira. Isso era só dizer, eu não acredito
nesse Jesus estaria salvo. A vida de Eurípides foi marcada pelo testemunho e pela fé durante várias encarnações de modo sofrido. Hoje é fácil ser cristão, né? Basta dizer, eu acredito em Jesus. Mas naquela época não era, não. Não era, não. Quase sempre as pessoas eram levadas para servirem de iluminação no cenário romano, com tochas humanas banhadas a breu para iluminar o Coliseu, servirem de alimento aos leões, tigres, na festa dos gladiadores. Hoje é fácil ser cristão, né? Mas naquela época não era, não. E Eurípides testemunhou todas elas, inclusive nessa encarnação aqui, ó, como Rufus. Mas qual a experiência que ele trouxe lá do Oriente? Porque ele foi capturado lá no Oriente, tentando levar o evangelho lá para os nossos irmãos do Oriente. E ele trouxe para Sacramento, na sua última encarnação conosco, a missão de ajudar a Jesus, ainda junto aos primeiros cristãos, como naquela época, semeando amor e respeito ao próximo. Então, a experiência do Oriente, ele trouxe também para Sacramento. E como Rufus, né? Na imagem que nós descrevemos do Coliseu, das festas bárbaras romanas, no livro Ave Cristo, encontramos um escravo romano, de descendência romana. E o livro explica bem isso, creio que todos também já devem ter visto ou lido o livro Ave Cristo. No ano de 235 depois de Cristo, ainda se matavam cristãos. E nessa época, mais do que nunca. Mais do que nunca. E ali também ele é capturado, levado para ser esquartejado em praça pública. E ninguém entendia quando os cavalos, atrelados aos seus braços e às suas pernas, começavam a se separar para arrancar os seus membros. Ninguém entendia o sorriso no lábio de Rufus, o nosso querido Eurípides. Porque minutos antes, um oficial romano chegou ao seu ouvido e disse: morra em paz, eu também sou cristão, eu comprei a sua família, porque a família dele também seria escravizada. E aquele público não entendia o sorriso nos lábios de Eurípides enquanto os cavalos iam se afastando. Lavater, ou Lavater, foi um grande filósofo suíço, e o Chico nos confirmou, dizendo que sim, ele também trabalhou ao lado do nosso querido Hippolyte Léon Denisard Rivail, aprendendo muita coisa ali com ele e trazendo para Sacramento o processo em que ele deu por iniciado e ainda hoje se faz presente no Colégio Allan Kardec, da metodologia pestalozziana. Pestalozzi, Kardec, Eurípides, olha essa turma se encontrando ali. Kardec como discípulo de Pestalozzi, Pestalozzi como amigo muito querido de Lavater, e numa época dificílima da vida suíça. Todo mundo, quando a gente fala de Suíça, todo mundo pensa que é aquele paraíso, né? A terra dos chocolates, das belas flores, mas houve um período muito triste, exatamente quando Lavater e Pestalozzi eram grandes amigos. A Revolução Helvética. Vá lá no Google depois, pesquisem lá. Revolução Helvética. Foi uma tragédia. Guerra civil em plena Suíça. Guerra de valores, onde irmãos matavam irmãos. Isso teve na Suíça, companheiro. Século XIX. Isso teve lá. Então, Lavater, como pastor protestante, nosso querido Eurípides, respeitava os dogmas cristãos e admitia qualquer outra ideia, mesmo que não fosse da sua igreja. A cabeça aberta, a memória do Espírito, resgatando o passado com Jesus.
Lavater foi considerado por Kardec como o precursor das ideias espíritas, porque, juntamente com Pestalozzi, ele se correspondia, os dois, e Lavater mais ainda, com toda a nobreza da Europa, inclusive com os czares da Rússia, falando de espiritismo, que só depois Kardec coloca lá no Livro dos Médiuns a possibilidade da comunicação com os espíritos. Ele já aceitava isso e já falava com reis, rainhas, princesas sobre a imortalidade da alma. Por isso que Kardec considera ele como um precursor, como outros, das ideias espíritas. Portanto, na Europa, o que ele traz para essa encarnação? Uma educação holística, respeitando todas as áreas, todos os ângulos, influência junto ao clero, porque ele também tinha essa proximidade com a igreja, tanto protestante como católica, ele tinha um bom entrosamento entre eles, tanto que em Sacramento quase ele se tornou padre, né? Ele já estava sendo preparado, né? Lá de Coroinha para ser padre lá em Sacramento. Muito, muito próximo à ordem e à igreja franciscana, porque ele se sentia nos braços de Francisco, um grande amigo seu, espiritualmente falando. E trazia sempre à mão o estandarte da educação do espírito, que ele veio desenvolver como missão, permitida pelo espírito de Ismael, lá no Colégio Allan Kardec, o primeiro colégio espírita do Brasil e do mundo. E o exercício da medicina, porque a espiritualidade nos confidenciou certa vez em Sacramento que ele teve algumas encarnações como médico na França e na Europa. Por isso, essa facilidade no tratamento, na cura, nas cirurgias mediúnicas, sempre ao lado de Bezerra de Menezes. O espírito já trazia essa familiaridade. No Brasil, como a Adriana falou, ele chega para implantar o Evangelho de Jesus. Compromisso que até hoje se faz presente em Sacramento. E mais ainda agora, né, com a chegada, como eu costumo dizer, dessa garotada do terceiro milênio, que está chegando aí e está preparando aí um novo caminho para todos nós. É preciso até mudar a postura didática e pedagógica na evangelização das nossas crianças. Se a gente for evangelizar hoje, como se evangelizava no século passado, nós vamos perder talentos. Elas não irão voltar à casa espírita. O espírito de hoje é diferente da nossa época. Os espíritos que estão encarnando hoje, dessa leva de Emmanuel para cá, são espíritos diferenciados. E eles não vão querer ficar na casa espírita ouvindo historinha de Jesus, pintando Jesus, vendo nuvenzinha conversando com nuvenzinha, bichinho conversando com bichinho. Esses espíritos são outros, meus amigos. São outros. Então, a gente tem que estar atento. O evangelizador também. Ele é chamado também para estudar. Se preparar para educar essa garotada que está chegando às casas espíritas. E aí a gente volta àquela pergunta, por que Sacramento? Por que no interior mineiro? Por que, perdão? Por que lá no interior mineiro? Estratégias energéticas ainda imantam aquela região. Não é por acaso que o Chico também nasceu ali. E grandes médiuns como Arigó e tantos outros que ainda existem lá. Quantos médiuns ainda estão lá? Alguma coisa estranha tem naquele triângulo mineiro ali, né? Energias que nós não temos ideia. Carga vibratória facilitada pelo ambiente físico, inclusive das montanhas, do clima, da vegetação, da riqueza das águas, do ambiente natural. Quase todos aí já conheceram Minas, pelo menos um pedacinho, sabe do que a gente está falando, que auxilia na atmosfera mental dos espíritos que ali encarnam.
é um local... Então, essa área de Sacramento, quando você chega lá, você sente a vibração. Não é uma cidade espírita, não. Quem está pensando que Sacramento é espírita, não. Ela ainda é uma cidade católica, a igreja protestante está crescendo muito lá, o espírita lá é uma minoria. Não é tão grande assim como vocês pensam, não. Né? É uma cidade eminentemente católica, como quase todo o interior mineiro é. Né? Então, os miasmas das nossas vibrações lá não são como daqui. Lá facilita esse ambiente energético que nós sentimos. E até quem passa de avião ali em cima também sente alguma coisa. Sempre quando a gente ia para Brasília a trabalho, passava naquela região, uma reverberação no avião, alguma coisa lá balançava. Os pilotos diziam que as bússolas ficavam assim, balançando, exatamente num ponto que é quase em cima de Uberaba. Quase sempre dava um negocinho lá no avião. E a gente que espírita, a gente já sabia, né? O que ia acontecer quando chegasse naquela área ali. Uma experiência muito interessante, sobrevoar Uberaba, o Triângulo Mineiro. E aqui nós vemos uma encarnação anterior, a última, antes de ser Eurípides. Essa pouca gente sabe. Isso quem nos falou foi o Chico Pratieguorina, que depois foi publicado num livro que praticamente foi escrito lá na Chácara do Triângulo, na casa da Tieguorina, que chama Eurípides de Roma Sacramento. Aí aparece essa informação. Por quê? Porque os amigos espirituais diziam que era necessário que Eurípides viesse de uma forma breve, foi durante 18 anos no máximo, que ele veio com essa experiência de um anônimo lenhador, ninguém sabe o nome, ninguém sabe aonde ele nasceu, sabe que ele viveu naquela área, para conhecer a natureza, porque ele ia trabalhar com fitoterapia, ia trabalhar com homeopatia. Então, para isso, ele tinha que conhecer as ervas, a natureza, para quando voltasse, pudesse saber com certeza aonde tirar os insumos que precisava para os seus medicamentos. E outra coisa, ficamos também sabendo que, devido a várias encarnações na Europa, ele devia também vir como um lenhador humilde para começar a sentir a vibração do Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, para viver com amor na outra encarnação como Eurípides, aqui no Triângulo Mineiro. E assim surge o despertar de Eurípides, quando o seu tio senhor, conversando com ele a respeito do espiritismo, extremamente brutalizado pela ignorância, não tinha condições de manter uma discussão com Eurípides. Então, ele oferta para ele o livro de Leon Denis. Um livro de Leon Denis. Não era o livro de Kardec. Um livro de Leon Denis, depois da morte. Ele lê esse livro naquela noite, à luz de vela, e no dia seguinte vai para a Chácara do Triângulo, lá na casa onde era a casa da Tieguorina, para reler à luz do sol, na sombra das árvores, mais uma vez aquele livro, que o despertou para a doutrina espírita. E a primeira sessão mediúnica que Eurípides assiste é em Santa Maria, na casa espírita do tio senhor, lá do tio Mariano. Tio senhor é o apelido dele. E através do tio Mariano, em transe, ele ouve as primeiras e inesquecíveis palavras do Dr. Bezerra de Menezes, que o saúda alegremente. A seguir, uma outra incorporação, Eurípides, surpreso, recebe a comunicação do seu protetor, Vicente de Paulo, que ele sempre amava, que era o nome que ele deu à mocidade católica, lá da Igreja da Matriz, para fazer a campanha do quilo. Era o nome que ele tinha dado lá para aquele grupo de jovens, Vicente de Paulo, e aqui aparece uma foto, uma gravura de Vicente de Paulo conversando com ele, convidando-o para a sua nova missão. E dizem que o papo que o Bezerra teve com ele foi como se nós brincássemos hoje, dizendo assim,
Poxa, meu amigo, você demorou para chegar, rapaz. A gente está te esperando aqui já há um tempão. Você demorou para chegar. Mas ele chegou. E a partir desse momento que ele chega, todo o trabalho que ele estava focado no Liceu Sacramentano começa a estremecer. Essas fotos aí são raras, nós conseguimos lá na prefeitura, né? E o Centro Espírita Esperança e Caridade, o Colégio Allan Kardec, também tem essa foto, mostra como era o Liceu Sacramentano. Era esse colégio aí. E ali, o corpo docente desse colégio era esse aqui, ó, formado de padres, de médicos, promotores, dentista, contadores, advogados. Era a elite sacramentana aí. Todos católicos, como Eurípides também o era até o momento, né? Mas Vicente de Paula, foi objetivo, foi direto, e disse assim para ele: olha, abandone sem pesar e sem mágoa o seu cargo na congregação. A congregação Vicente de Paulo, onde ele era o comandante lá da garotada, amigo dos padres. Convido a criar outra instituição, cuja base será o Cristo e cujo diretor espiritual serei eu, e você o comandante material. Afaste de vez da igreja. Olha só. Olha só. E ele fez isso. Mas antes, ele foi visitar novamente o seu tio, senhor. E numa outra incorporação, Eurípides, através de um médium, dessa vez um médium, o mais humilde de todos aqueles que habitavam aquele centro espírita, que frequentava aquele centro espírita, de nome Aristides, o mais ignorante, o mais brutalizado pela ignorância, analfabeto mesmo. Não sabia nem falar o português correto. E ali, o espírito de João Evangelista esclarece sobre o Sermão do Monte, que Eurípides sempre desejou saber disso. Perguntava aos padres, ninguém sabia explicar o porquê das bem-aventuranças, em especial dos aflitos. Por que bem-aventurados aflitos? E João Evangelista, através desse médium Aristides, lhe dá todo o esclarecimento necessário. Eurípides não tem mais dúvida. Volta para Sacramento e se diz espírita. E aí vocês imaginam o que aconteceu com Eurípides, né? O céu caiu na cabeça dele. Aqui está algumas fotos que eu tirei do Centro Espírita Fé e Amor, onde Eurípides se encontra com seu tio senhor. É um centro de 1900, ele ainda está lá em pezinho, bonitinho. Vou trazer outras fotos, olha só. Isso aqui é o portão de entrada. Esse muro não tinha antes, né? Esse muro com esse portãozinho azul é de agora, mas antigamente não tinha esse muro, né? Aqui está ele num outro ângulo. Você entra no centro, é a mesma coisa. Aqueles bancos, né? Tirados das árvores, montados de forma bruta ali, são os bancos, né? Eles ainda têm um tipo de postura que os centros espíritas daquela época detinham, que é de mulher de um lado, homem no outro, né? Ainda se via isso no início do século no Brasil, e ali ainda tem esse costume, né? Aqui outra visão, Centro Espírita Fé e Amor, com a ortografia da época, amor com acento ainda, né? E, finalmente, Eurípides sofre um desdobramento, já com a sua mediunidade já sendo trabalhada, e acontece aquele encontro com Jesus que todo mundo conhece. A revelação da sua missão em relação à caridade e à cura se faz presente. Ele é um médium completo, por sinal. Todos aqueles itens que vocês estudam no livro dos médiuns
todos aqueles tipos de mediunidade, Eurípides tinha condições de fazer. Inclusive a mais difícil, segundo o Chico, que é da bicorporeidade, de estar no mesmo lugar em 2 momentos, fazendo até cirurgias, assistências médicas, partos difíceis, em desdobramento. O corpo ficava no colégio Allan Kardec, na frente dos alunos, ele saía do corpo, ia lá, se materializava e realizava a sua cirurgia. E esse encontro que está descrito no livro A Vida Escreve, de Hilário Silva, eu trouxe aqui para a gente comentar sem erro, né? Para a gente não esquecer nenhuma palavrinha. Diz assim o nosso querido Hilário Silva, transpondo o diálogo de Eurípides com Jesus, porque ele sai do corpo no sonho, vai subindo, 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 e de repente encontra Jesus chorando, naquele famoso diálogo, em que ele pergunta a Jesus: Senhor, por que choras? O interpelado não respondeu, mas desejando certificar-se de que era ouvido, Eurípides reiterou: chora pelos descrentes do mundo? E Cristo apenas lhe correspondia com o olhar. E após um instante de atenção, ele repete outras perguntas, até que Jesus, respondendo com uma voz dulcíssima, se dirige a Eurípides e diz assim: não, meu filho, não sofro pelos descrentes, aos quais devemos amor. Choro por todos os que conhecem o Evangelho, mas não praticam. Eurípides não saberia descrever o que se passou então. Como se saísse em profunda sombra ante a dor que a resposta lhe trouxera, desceu e acordou no corpo de carne. Era madrugada, levantou-se e não mais dormiu. E desde aquele dia, sem comunicar a ninguém a divina revelação que lhe vibrava na consciência, entregou-se aos necessitados e aos doentes, sem repouso sequer de um dia, servindo até a morte. Se Eurípides dormisse 3 horas, era luxo. Ele não tinha 3 horas para descansar a cabeça. Imediatamente funda uma farmácia homeopática, com distribuição gratuita, com a parceria de Bezerra de Menezes, onde ele preparava remédios, quase todos psicografados pelo doutor, distribuídos para o Brasil inteiro, correspondências que iam para todo o Brasil, sem cobrar nada. Isso para curar e aliviar os doentes do corpo e da alma. Desiludido com a saída dos alunos do Liceu Sacramentano, chorando na sua mesa de trabalho, porque já não tinha mais nenhum aluno, porque os pais tiraram os garotos do colégio, do Liceu Sacramentano, porque a cidade toda dizia que Eurípides estava com demônio, estava endemoniado, estava louco. Aqueles que queriam se referir de uma maneira mais delicada. Ele estava louco. E certa vez, ele chorando sobre a mesa de trabalho, a sua mão começa a tremer. Busca o lápis e escreve uma mensagem. Quando ele lê, ele não acredita. Não, isso não é verdade. Amassa o papel, joga fora, a mão treme de novo e ele repete isso que está escrito aqui. Uma mensagem de Maria, serva do Senhor, dizendo a ele: não feche as portas da escola, apague da tabuleta a denominação Liceu Sacramentano, que é um resquício do orgulho humano. Em substituição, coloque o nome Colégio Allan Kardec. Ensine o Evangelho do meu filho às quartas-feiras e institua um curso de astronomia. Acobertarei o Colégio Allan Kardec sobre o manto do meu amor. E assim foi até 1918. Ela trabalhando em parceria com Eurípides. Hein? Que espírito é esse, pessoal? Que hierarquia moral é essa?
Imediatamente, aos 27 anos de idade, isso em 1907, lembrando que ele conhece a doutrina aos 25 anos, em 1905, ele funda o Colégio Allan Kardec, que se tornaria, com o tempo, modelo de instituição de ensino, oferecendo aos estudantes pobres de Sacramento e região uma nova opção de estudo. E que estudo, hein? Eurípides mostrava-se como um grande educador. Adotou o método pestalozziano como grande novidade para aquele tempo. E, aliás, tem escolas hoje, no Rio de Janeiro e São Paulo, que se dizem escolas pestalozzianas. É mentira. Ninguém conhece o método pestalozziano profundamente, até porque Pestalozzi não foi tão estudado no Brasil, porque a literatura pestalozziana é difícil, é de um alemão arcaico difícil. Adora Encontre estava trabalhando na tradução desses materiais, já que ela fez mestrado, doutorado e pós-doutorado com Pestalozzi, mas parece que ela não encerrou ainda esse trabalho, essa tarefa. Mas ele conhecia Pestalozzi. E vou adiantar algo para vocês que muitos não sabem. O administrador educacional, o pedagogo, o responsável pela pedagogia do colégio Allan Kardec é Pestalozzi, para quem não sabe. Aqui a gente vai fazer agora uma pequena viagem pelo colégio Allan Kardec nesses minutos finais. Vamos conhecer um pouquinho do colégio. Aqui está a fachada Colégio Allan Kardec, lá em cima, Grupo Espírita Esperança e Caridade, que durante muitos anos ele se misturava, né? O colégio e, à noite, o Grupo Espírita Esperança e Caridade. Hoje, o educandário, o colégio ficou pequeno para a garotada da área. Hoje existe um educandário chamado Educandário Eurípides Barçanufo, que fica na parte mais alta da cidade, onde ali as crianças estudam até a 9ª série do ensino fundamental. Aqui vocês vão ver outro ângulo. Olha como é que ele está recém-pintado, com as cores da época, segundo os pesquisadores, resgatando a cor original do colégio em 1917, quando foi fundado. Outro ângulo aqui, do Grupo Espírita, ou do Colégio Allan Kardec. Olha que beleza, hein? Aqui a parte interna do colégio, as escadarias que dão acesso ao que hoje é o salão, ou que antigamente era a sala de aula. Nós vamos mostrar, está aí, ó. Hoje é um grande salão, mas naquela época, Eurípides, tal qual Pestalozzi, dividia esse ambiente em, como se fosse biombos, vamos dizer assim, né? Separava para poder atender todas as classes de idade de crianças, né, faixa etárias, e também nível educacional. Hoje virou um salão. Aqui está uma parte do salão, olha, tudo restaurado. Está uma beleza aquilo lá, gente. Olha aqui, outro ângulo do salão. Olha que beleza, hein? Essa é a parte superior. Aqui os fundos do Colégio Allan Kardec. Os fundos do Colégio Allan Kardec. O jasmineiro, o famoso jasmineiro, né? Que os amigos sempre falam, o jasmineiro de Eurípides. Aqui ele está podado, porque o pessoal lá da botânica lá disse que o jardineiro estava muito grande, tinha que podar para ir voltar a crescer com força. Aí, assim que eu cheguei lá, uma semana antes, eles tinham podado o jasmineiro, mas ele estava maior do que está aí. Aqui está o local onde Eurípides recebia os doentes para o tratamento, lá dentro do colégio, e os alunos o ajudavam nessa tarefa, né? Os alunos o ajudavam nessa tarefa. Aqui ele recebia os doentes e ministrava as suas aulas sobre natureza. Ele não ficava na sala de aula, ele saía com os alunos. Estudava astronomia, estudava as estrelas, os astros, botânica, ele saía da sala de aula. Aqui a mangueira, né, onde ele também ficava refletindo com os seus alunos, ou às vezes sozinho. Colégio Allan Kardec, né? Um verdadeiro laboratório de luz
cujo objetivo é educar para libertar o espírito. Uma missão grandiosa que ainda hoje está de pé. Colégio Allan Kardec, né? Onde se trabalha o belo, onde os sentimentos são tirados daquele homem velho, né? A libertação dos sentimentos através do trabalho da arte, da música, do teatro, da literatura. Respeito aos alunos, não havia punições, era uma época que tinha a tal da palmatória, ficava ajoelhado no milho, não tinha nada disso. E os alunos de outras escolas queriam estudar lá, queriam que o pai botasse no colégio do tio Eurípides, porque lá não tinha castigo. E detalhe, todo mundo junto, menino e menina, não tem esse negócio de turma separada, não, turmas mistas. Isso foi um problema sério na época, né? Mas os pais, quando perceberam a índole de Eurípides, aqueles mesmos que tiraram os filhos do liceu sacramentano, imediatamente matricularam seus filhos no Colégio Allan Kardec. É o respeito ao próximo, o trabalho no bem, a moral de um espírito superior que desarma qualquer atitude mal intencionada. Vários desejaram matar Eurípides e, quando chegavam perto dele, ficava quase de joelhos pedindo perdão. Prática da moral, inclusive com seus alunos. Todos os alunos de Eurípides tiveram essa conduta em relação à ética, à moralidade, ao respeito aos valores, que hoje está um pouco esquecido, né? E Eurípides só complementava o que vinha de casa, o que vinha dos lares. Talvez o problema seja esse, né? Os lares de hoje esqueceram Jesus, não se fala mais de Deus. E se você pegar essa garotada e espremer, você vai ver que eles não têm nada a dizer, porque os pais também não conhecem Jesus, não conhecem Deus. E aí, lá no fundo do Colégio Allan Kardec, está lá uma homenagem que a prefeitura fez lá a Eurípides, uma estátua lá que eles fizeram. Aliás, foi os comerciantes, não foi nem a prefeitura, o comércio local fez essa homenagem. E aquela famosa frase de Eurípides, né, que todos nós conhecemos: poderoso é o sol da verdade. Não tem nada mais verdadeiro do que isso. A mentira de hoje não se sustenta, mas a verdade sim. A prova está aí, Kardec, né? Não temeu os detratores gratuitos da doutrina. A verdade é como o sol, sempre vai aparecer. E aos 38 anos, aí vocês vão dizer, poxa, mas ele desencarna jovem. É porque a missão dele era apenas essa, de trazer Jesus perto de nós, sinalizar a importância da educação e da evangelização. E em 1918, ele desencarna lutando bravamente contra a gripe espanhola, algo semelhante que está acontecendo hoje, e que atingiu também naquela época todo o Brasil, inclusive Sacramento. Morreu atendendo centenas de pessoas e no dia 1º de novembro de 1918, ele desencarna, com suas forças esgotadas, com apenas 38 anos de idade. 38 anos de idade. Que espírito é esse, pessoal? A gente vai demorar ainda um pouquinho para entender. Eurípides continua trabalhando, continua atendendo, tratando lá no colégio, no Hospital Esperança, principalmente aqueles médiuns que se desviaram da missão que era destinado aos espíritas de toda a ordem. Porque ele sentiu na pele também aquilo que Jesus falou para ele, né? Eu choro por aqueles que não praticam o meu evangelho. Conhece, mas não praticam, que lê. E hoje ele está trabalhando por aqueles que conhecem Kardec, estudam Kardec, fazem palestras sobre Kardec, e quando desencarnar, vai ter que prestar as contas, né? O que é que você fez com o conhecimento que você detinha?
Pessoal, ficamos por aí. Eu espero que vocês tenham também se emocionado comigo. Quando eu falo de Eurípides, é assim, né? É toda hora assim. E sempre que precisar da gente aí, viu, Jânio? Precisar para a gente falar mais um pouquinho do professor, tem muito mais coisa aí para a gente falar, porque em 50 minutos não dá. Tá bom? Quando eu vejo o Alcides olhando para o teto, assim, é porque o negócio foi bom, porque ele estava pensando, ele estava refletindo. Então, quando ele olha para o teto, é porque o negócio é bom. Obrigado aí, companheiro. Obrigado, Obrigada, Marcos. Certamente, muitas pessoas que estão aqui hoje te ouviram pela primeira vez, né, porque você é do Eurípides, mas também sei, a grande maioria já te ouviu muitas vezes falando de Eurípides. Eu também já te ouvi muitas vezes, e o mais legal é essa tua dedicação, fica clara, evidente, e que a cada estudo a gente aprende. Não é igual. Você está sempre acrescentando, você está sempre trazendo novas ideias, e você terminou agora falando que Eurípides está trabalhando, continua trabalhando, e me remeteu rapidamente a um rapaz lá da Vila Sapê, sofreu um AVC, e eu e o Roberto estávamos fazendo um trabalho diretamente na casa dele, e o Roberto dava o passe. E quando ele se recuperou, que ele conseguiu chegar até a nossa casa andando, no dia que ele era pela primeira vez, ele entrou para o atendimento fraterno chorando. E aí a gente perguntou por que ele estava chorando. Eu estou até me emocionando agora, porque eu lembro muito dessa cena. Ele falou: doutor Roberto, dona Adriana, é porque quando vocês vão lá em casa fazer a oração para mim, eu já falei para minha mulher Patrícia, é esse moço aqui que eu vejo, do lado do doutor Roberto. E era o quadro do Eurípides, que está na nossa salinha lá do atendimento. Então, a gente vê a magnitude desse espírito e trabalhando, como você falou. Obrigada, Marcos. Eu acho que não tem palavras para te agradecer pelo estudo de hoje. Tá bom? Fica com Deus, e a gente vai com certeza, te chamar mais vezes, porque, como você disse, tem muito a falar sobre esse grande educador. Obrigada. Eu vou pedir a nossa amiga Fátima para fazer a nossa prece final. Fátima, por favor. Vou tentar. Obrigado, Senhor Jesus, Senhor Deus. Obrigado, Senhor, por essas bênçãos que foram derramadas, por tanto esclarecimento, Senhor, que eu sei que ainda é um grãozinho de areia diante de tudo que Eurípides tem para nos passar, Senhor. Agradecemos por essa grande oportunidade, essa grande bênção, que é a educação, que é poder olhar para o belo, Senhor, que é poder te enxergar em cada irmão. Senhor, que essas bênçãos possam ser multiplicadas, Pai amado, e possa chegar a cada filho que se encontrar em cada pedacinho desse planeta, Senhor. Agradeço a Ti, Senhor Jesus, Senhor Deus, a Maria, Mãe Santíssima, a irmão João e a Eurípides. Muito obrigada. Muito obrigada, Senhor. Graças a Deus. Que assim seja. Muito obrigada a todos que participaram, aos amigos de Eurípides que chegaram até a nossa casa hoje. Sejam muito bem-vindos e retornem sempre e sentirem vontade, tá bom? Um beijo no coração de todos vocês. Muito obrigada, Marcos, mais uma vez. Fiquem com Deus. Estão todos na tela, podem dar tchauzinho, tá bom? Marcos, parabéns, hein? Valeu muito, hein? Foi emocionante. Muito obrigado, Marcos, pelo carinho e pelas considerações. Você sabe que mora no meu coração. Marcos. Aprendi muito contigo também, viu? Beijo em todos, Jane, Adriana, Alcides. Um abraço a todos. Abraço.
Um abraço a todos. Jaqueline, vamos para o outro que nós estamos devendo. Vamos embora. Muito